Olá, então, continuando aqui, eu queria, na realidade, antes de ler o capítulo de Mateus, eu queria ler Romanos 8 aqui, né? Antes de continuar a playlist. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eu já mostrei lá um texto que mostra, né, as coisas da carne, né? Então, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, né? Isso para quem tem o Espírito Santo dentro de si. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aí aqui no 16, também 8, né? Capítulo 8, 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, isso acontece no momento em que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, né? Ali o Espírito Santo faz ela ter um encontro pessoal com Deus, né? Onde ela tem essa testificação, né? Onde não deixa dúvida, né? E aí depois, deixa eu ler outro texto aqui. Esse aqui é 2 Coríntios 5, né? Aí versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas como é que pode, né? A gente tá ausente do Senhor, né? Mas o Espírito tá em nós, né? Porque andamos por fé e não por vista, né? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então é necessário viver pela fé, né, e não por vistas. Sendo que quando o Espírito Santo vem, ele testifica mesmo, né? Pelo menos aconteceu assim comigo, né? Então, é importante, né, como vimos lá, quem não tem o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é extremamente importante a gente ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aí aqui, né, livro de Mateus 5.
Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Né? Vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Né? Subiu a um monte. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Perdão, vou ler de novo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? Os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui é muito forte, né? Então a gente não pode querer fugir disso. É isso aqui, sofrer perseguição por causa da justiça. Quem quer entrar no reino dos céus, quem quer receber o Espírito Santo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, quer dizer, injuriarem é tirar, se não falha a memória, é tirar a honra, né? Bom, vale a pena pesquisar no dicionário. É falar coisas que tiram a honra, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Né? Então, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Mas olha só, vós sois o sal da terra. Nós, né, que seguimos ao Senhor Jesus, o somos. Né? Seguimos em sinceridade, né? Pela fé nós somos. O devemos procurar ser, né? Mas quem tem o Espírito Santo, a princípio é, né? Você está seguindo ao Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quer dizer, assim deve ser o cristão, aquele que quer receber o Espírito Santo. Ter boas obras e não ter medo de perseguições pelas suas boas obras, mas fazer tudo o que o Senhor Jesus lhe pede. Né? Assim ele vai mostrar para Deus que ele quer receber o Espírito Santo. E Deus vai batizar, não tem outra. Né? Então, é necessário proceder dessa forma, sendo luz e não esperando nos outros. Sendo luz, tendo boas obras. Né? Então, para concluir aquilo que eu li aqui, né? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ausentes do Senhor. Mas se o Senhor acabou de falar que nos deu o penhor do Espírito, ou seja, o Espírito Santo habita em nós, né? Então, como é que pode, nessa condição do Espírito Santo habitando em nós, também o Senhor está ausente? Ele não está ausente, ele está presente, né? Ele está presente, né? Então, quer dizer, só que a fé, como está escrito ali logo na frente ali, né? Porque andamos por fé e não por vista. Então, uma vez que recebemos o Espírito Santo, né, a gente precisa sustentar a nossa fé de que o recebemos, né? Porque a unção que a gente recebe dele permanece em nós. Isso está escrito também. Deixa eu achar onde diz isso aqui. Tem essa parte aqui, olha. João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Né? Não é isso exatamente que eu estava falando, não. Mas deixa eu ler esse rapidinho. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, o perfeito amor lança fora o temor. Né? Isso aqui é importante. Então, quem ama tem a necessidade, tem que jogar fora os temores, né? E crer na palavra de Deus. Né? Temos que crer. E aqui, ó, estas coisas, agora 1 João 3. Estas coisas, ou melhor, 25, 3:25. E esta é a promessa que ele fez, nos fez, a vida eterna. Isso é uma promessa. Só que a gente pode crer ou a gente pode duvidar, né? Então cabe a nós crermos. Estas coisas, né, cabe a nós lançar o medo fora. Cabe a nós. É difícil, mas cabe a nós. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Né? Acerca dos que vos enganam. Então, quer dizer, temos que tomar cuidado com aqueles que nos enganam. Né? Então, enquanto lançar o medo fora é necessário, né? Porque o medo vem normalmente com as dúvidas, com os questionamentos, né? Então, cabe a nós lançarmos fora, né? É isso. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Tá vendo? Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou,
assim nele permanecereis. Né? E essa unção é a unção do Espírito Santo, né? É a unção de que o Espírito Santo de Deus veio morar dentro da pessoa, né? Esse é o meu entendimento. Então a gente vê que tem quem nos engane, né? E para fechar aqui, para não ficar muito extenso, eu vou ler um outro versículo que fala a respeito desse engano. Então, Efésios 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, né, levados em roda por todo vento de doutrina. Isso dá a entender que é o quê? Como se fosse uma roda empurrada pelo vento, né? Que são doutrinas, né? Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Então isso aqui eu já vi mais de um exemplo. Por exemplo, na igreja de Gálatas eu já vi que eles também foram levados a doutrinas de coisas que eles não tinham que fazer, né? Eu estou inclusive lendo o livro de Gálatas para entender melhor isso, né? Mas eu meio que dá essa impressão que os cristãos, né, batizados com o Espírito Santo, começaram a dar ouvidos a coisas que eles não tinham que fazer, né? Antes, seguindo, né, aí fala dos homens, né? Dos homens, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quer dizer, esse é o perigo fraudulosamente, né? Esse é o perigo das doutrinas que a gente ouve, né? Então, vem gente com doutrinas, vem gente com argumentos, mas que não tem palavra, não tem base bíblica para sustentar. Então, quer dizer, o importante é a nossa consciência diante de Deus, né? E a gente está seguro na nossa consciência de acordo com a base bíblica que a gente tem, né? Para estar seguro diante de Deus. Isso é que é realmente o importante. Então, o que acontece? Vem homens com coisas que não têm, que biblicamente não se sustentam, né? E assim conseguem ficar fazendo questionamentos, né? Questionamentos. Está escrito que duvida como é semelhante à onda do mar, né? Levada de uma para outra parte. Então, quer dizer, levada, não sei se, não lembro se está escrito levada pelo vento. Então, quer dizer, a gente não pode ser dos que duvidam. Temos que ser dos que creem que a unção permanece, né? Temos que ser dos que não andam por vista, né? Porque a gente vê, então a gente sabe. Mas por fé. Quer dizer, mesmo se a gente sabia com sentidos, a gente crê, né? O Senhor não está ausente, mas falou que o Senhor que estamos ausentes do Senhor, ou que o Senhor está ausente, algo assim, né? Naquele versículo que lemos. Então, o Senhor não está ausente se temos o penhor do Espírito. Mas mesmo assim há a necessidade de não esperar ver, né? Deixa eu ler lá. Talvez assim continuidade dê para entender melhor. Por isso, né, fala do penhor do Espírito ali, né? Aí por isso estamos sempre de bom ânimo. Ó, bom ânimo somos nós que colocamos, né? Sabendo que enquanto estamos no corpo, nesse corpo aqui, vivemos ausentes do Senhor, né? Vivemos ausentes do Senhor. Mas como se a gente tem o Espírito Santo, a gente está ausente do Senhor? Então a gente não está ausente, porque o Espírito Santo está aqui. Mas diz ausentes do Senhor, né? Eu entendo que é pela necessidade de guardar a fé. Aí vamos continuar lendo. Ausente do Senhor. Por quê? Né? O que foi falado? Por isso estamos sempre de bom ânimo,
sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Então quer dizer, está escrito aqui, porque andamos por fé e não por vista. Então é importante a gente guardar a fé, né? Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E temos confiança, né? Mas andamos por fé e não por vista. Ou seja, o Senhor na realidade ele não está ausente, não é? Mas estamos ausentes do Senhor. Eu penso que é porque às vezes a gente sente que está... Mano, a gente não sente nada, não tem meio que uma base tão forte como a de quando a gente recebeu o Espírito Santo, né? Que veio com uma testificação, pelo menos para mim veio. Então eu entendo que vem para todos, né? Como é que a pessoa recebe o Espírito Santo e não sabe que recebeu? Então como é que ela sabe que recebeu, né? Enfim. Mas depois, por vezes, pode ser que o diabo venha com argumentos, né? Querendo te fazer pensar que você perdeu o Espírito Santo por isso ou por aquilo, né? Mas aí andamos por fé e não por vista, né? Temos que saber lidar com aqueles homens que enganam fraudulosamente, lembra? Então, é importante termos uma fé forte, né? Isso é muito sério, para não ser como as ondas do mar, né? Ficar sendo levado de uma para outra parte, mas sermos o mais forte que possível na fé, né? Então, aconselho ler e reler esse texto, meditando para poder, como é que eu posso dizer? Para poder Deus mesmo falar com você a verdade da palavra dele, né? E é isso. E tem lá ficaram as lições, né, das bem-aventuranças. Depois eu continuo explicando melhor as bem-aventuranças, né? O importante para quem não tem o Espírito Santo é praticar, é estar praticando, né? Buscando colocar na sua vida aquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque assim você está caminhando para receber o Espírito Santo, conforme lá nos primeiros vídeos eu disse, né? O próprio São Jesus falou que a gente tem que obedecê-lo para... Ou ele deu a entender que temos que obedecê-lo para receber o Espírito Santo, né? Então é isso, Deus abençoe a todos e corresponda à fé, né? Às atitudes de cada um, né? Em nome do Senhor Jesus, dando o seu Espírito. Deus abençoe a todos.